faltou. Eu não roubei, eu encontrei. Fala, E gente, aí, tudo galera? bem? Tudo Como é que bom? tá? Boa tarde, voltamos aqui com o nosso nova proposta de canal. Recebemos comentários positivos aí e a gente achou legal fazer de novo e tal. A gente hoje quer tentar de novo, a gente hoje quer trazer um novo conteúdo pra vocês. Mais curto talvez, uns 5 minutos. Talvez uns só. 5 minutos, vamos debater assim, é porque a gente quer depois Tá tentar fazendo uns lançar. testes também, né? Fazendo uns testes. Fazendo uns testes também, exatamente. Mas aí, tudo bem com vocês? E aí, pessoas? Legal. Então, a gente recebeu um desafio. Essa vai ser difícil, Então, mas tudo bem. uma amiga nossa, ela faz medicina na UEM, acho que já tá formada. Formada já faz Formou. 2 anos? 1 ano, 2 anos? Então. E ela achou muito interessante o nosso canal e ela perguntou pra gente ver se a gente conseguia debater uma coisa muito interessante aqui. E o que é? Qual vai ser o assunto? Deus. Deus, vamos debater Deus, que legal. E aí, o que você acha sobre Deus, cara? É que eu não tenho religião, né, cara? Ah, você não tem Eu não religião? tenho religião. Não, Ah, não, entendi. não acredito em nenhuma divindade, pá. E Uhum. você, cara? Ah, então, cara, eu sobre Deus, eu acredito que algumas forças maiores regem ou controlem as coisas. Tá bom. Mas assim, a gente ainda não entende muito bem o que é. Eu acho que as definições que a gente tem ainda são meio superficiais. Então, aí depende. O seu Deus, tem consciência ou não tem consciência? Deus é o seu Deus. Eu tô falando, dizendo, ó, você não acredita em religião, né? Você não é um cristão. Mas você acredita em Deus pessoal. Eu Beleza. acredito em princípios. Beleza, mas assim, ele tem consciência ou não? Assim, eu acredito em princípios, vamos lá, se vamos falar de Deus, assim, né? Eu acredito que a principal fundamentação para mim de que talvez um Deus exista é porque existem princípios para as coisas. Tipo? Tipo, por exemplo, assim, quando você é bom com uma pessoa, essa pessoa é retrógrada, não, ela é recíproca com você. Tendência. né? Então, exato, mas tipo assim, você me trata como eu te trato, Uhum. certo? Então tem um princípio de eu te tratar e você me tratar da mesma forma, certo? Isso é uma lei da vida, isso é uma regra, é um princípio. Entende? É o princípio, se eu tratar bem o João, se eu tratar bem qualquer pessoa, É a tendência, as né? pessoas, a tendência é que Então, elas me tratem bem. Tendência, mas, então, a tendência é tratar bem, isso é natural. Isso, né? exato. Mas a questão, então, nós temos um princípio. Esse princípio, quem explica ele? Você entende? Essa verdade, que se você atua dessa forma, Tá, você... isso pra você é Deus. Isso pra mim, isso é uma consequência de um Deus. Ah, ok. Entendo? Então- Quando eu penso em Deus, eu penso nesse aspecto, pra mim a divindade está relacionada a isso. Mas entendeu? depende, o seu Deus, ele tem consciência? Ele pensa? Se ele pensa... O seu Deus ele é uma figura, ele é um ser. Claro que ele pensa, mas vamos lá, o que é pensar? Ter consciência. Ter consciência, perfeito, mas consciência qual? Linear? Qual que é o tipo de consciência que você está falando pra mim? Consciência, tipo... Existem vários tipos de pensa- consciência, né? Você sabe disso? Não sei. Mas tá, consciência como pensamento mesmo, atividade psíquica, tipo alguma coisa pra você mas pensar. você sabe que você pensa de um jeito e eu penso de outro. Sim, a mas minha não- atividade psíquica acontece de uma Mas forma nossos diferente da cérebros, sua. nossos cérebros são bem iguais, eles funcionam da Depende. mesma forma. Eu penso como engenheiro, eu tenho Não, referências... não no tipo e de tal. pensamento, tipo, na forma de pensar, uma voz da consciência mesmo, uma voz que você ouve. Mas é uma voz que ela te dá, ela fala pra você o que você sabe. Sim, porra, Os mas assuntos ela que você funciona entende. da mesma forma. O princípio de fazer ela funcionar é o mesmo dos nossos dois cérebros, porque eles são feitos de neurônios. O princípio sim, mas a forma, as regras internas são diferentes. Tá bom, Porque você tá bom, fez mas baseado como você viu. Você e eu nessa sala. É difícil. Você e eu nessa sala nesse momento, você tá olhando o celular por um ângulo, eu tô olhando pro Claro outro. que sim, Pra mas- mim, mas isso essa diferencia. situação, Porra. se você pedir pra mim explicar o que eu tô vendo agora, é diferente do que você tá vendo agora e você tá nesse mesmo momento fazendo a mesma coisa. Tá bom, mas o que eu quero dizer é que tipo, Deus pensa como nós. Então, pra você. Deus pra mim é uma consciência, mas a questão é uma consciência mais abdutiva. Você gosta de abdutivo, né? É uma palavra Tá bom. interessante, porque É. quando você fala de abdutivo, você tá falando de um jeito de pensar diferente. Sim. É diferente de um jeito linear, de pensar em que tipo, eu tenho a minha vida, os meus fatos e eu tenho as minhas verdades em cima disso. Não. A questão do abdutivo é o seguinte, eu aceito fatos externos que possam influenciar nas minhas decisões. Tá bom. E dessa forma, tipo, quando várias coisas acontecem ao mesmo tempo, acaba que quando você junta cada coisa que entra, tudo se torna uma coisa nova. Sim. Então assim, ela não é uma consciência que ela planeja um futuro. Ela é uma consciência que entende o que está acontecendo porque ela considera tudo, entendeu? Então tipo, é uma forma de pensar, mas é uma consciência muito mais lógica do que uma consciência mitológica, entendeu? Certo. Seu Deus é mais lógico. Perfeito. Tá bom. Mas então, é uma consciência universal, assim, é tipo uma coisa que abrange todo o universo e não se importa muito com a humanidade. A gente surgiu pra gente mesmo, a vida evoluiu na Terra. A gente existiu como consequência de um processo natural. Isso. Tipo, formação do sistema solar, formação da Terra. Exato. Então, evolução uma química, consequência, por exemplo, biológica. que nem a gente estava falando ontem, de um fluxo de energia que tem estabelecido no universo e a matéria se organiza em volta desse fluxo de energia. Ok. Certo? Esse fluxo de A energia gente eu não sabia. a gente usa algumas... E foi muito legal que eu entrei numa Mas sabe por quê? depois Quando a gente disso. chega nesse ponto, você fala se o seu Deus é um Deus lógico e não segue muita mitologia, meio que é a mesma coisa que eu chamo de leis da física.
É a mesma coisa de chamar a matemática, claro, a matemática sim. explicando o universo. Concordo. Tipo, é basicamente- Você consegue explicar o universo com a Então, matemática. então, Isso a pra mim diferença- é um princípio divino. Então, ok, eu vejo isso Nesse contexto, eu só né? não enxergo como divino. Eu só não acho que isso é Deus, pra mim isso tem um nome físico. Não, eu te entendo, mas pra mim Pra a você é física, Deus, pra você é mim Deus, entendeu? Por isso, então o seu Deus é um Deus mais lógico mesmo, tipo, não é um Deus... É, o meu Deus é um Deus que consegue transformar a realidade. Tá. Mas não tem nada a ver com mitologia cristã, então, nem mitologia... Não, transformar a realidade hoje é uma coisa factível. A física, qual que é a função dela? É você pegar, Sim. juntar duas coisas e você transformar numa coisa que não existe ainda. Certo? Fazer uma... Tipo, que não, isso é química. Não, física explica o mundo. Tipo, física Não, a explica física é coisas. uma bicicleta. Uma bicicleta Sim, segue mecânica. leis físicas. Isso. E eu consigo andar em duas rodas, uma coisa que em dois pés, né? Que antigamente eu andava em dois pés. Agora não, duas rodas em movimento. Por causa da física eu consigo... Sim, porque você explicou o mundo daquela forma, você conseguiu aplicar. Exatamente, então eu Porque consegui funciona. modificar uma realidade, entendeu? Porque Eu consegui modificar a realidade atribuindo as leis do universo. Essa é a questão. Então a física ela faz muito isso, nesse contexto. Uhum. Tá certo. Exato. Mas então, mas o seu Deus é tipo... Eu não tenho nenhum Deus, mas é basicamente explicando... no que você fala como Deus, eu explico como, sei lá, naturalidade. Tipo, leis da física ou qualquer coisa. Então eu mecânica vou celestial. perguntar pra você, Alisson. Não Você existe que é Deus. um cara ateu, científico, certo? Uhum. De onde é que você tira as suas verdades sobre a vida? Verdades? Da ciência? Sim, basicamente. Perfeito. Um cristão tira da Bíblia. Tá bom. O seu Deus é a ciência, entendeu? Nesse contexto. Não, nesse contexto. Não é. Mas no contexto que eu tô falando, no contexto em que eu tô falando, Tira verdades. as duas verdades elas estão conectadas de alguma forma, elas são a mesma coisa. Tá, é a verdade então. Né? Exato. Ah, pode parar. Isso aí Entendeu? você fala que é a verdade. Por isso que eu Tá falo bom. que é a verdade. Não, pode parar. Na verdade, o que é Deus? Deus é a verdade. Sim, mas é tipo assim, de onde tira verdade, tipo. De onde você tira De onde são as comprovados. respostas, de onde você tira os argumentos para as respostas que você dá? Ciência. Da basicamente. ciência. Sim, claro. E um cristão tira da onde? Deve Da vida cristã. sim. Dos hábitos, das regras cristãs. Sim. Então, nesse contexto, a fé da ciência e a fé na Ah, verdade então são tá as falando- nossas, de onde nós tiramos as nossas crenças. Tá, você tá falando de comportamento então. É tipo um comportamento de onde buscar verdades. Exatamente. Exatamente. Por que isso é divino? Por que isso é divino? Exatamente. Por quê? Pra mim não é divino, porra. Mas eu acabei de explicar que para uma pessoa, entendo. Mas a Entendeu? questão É opinião também. Não, É questão de opinião não, também. exato, porque não está no seu vocabulário isso. Exatamente, eu posso cristão, chamar de uma coisa. Para o cristão está no vocabulário dele. Quando ele vê isso, ele chama de Deus. Quando você vê, você não chama. Certo. Entendeu? Mas estamos no mesmo nível e quando a pessoa desse lado fala que é divino, para nós não é, mas em equidade elas seriam, entendeu? Poderia chamar de divino a partir daqui, Aham. entendeu? Então se existe um Deus, ele basicamente é um lugar onde você busca as respostas, Ok. entendeu? Tá bom. Você pode chamar a sua definição, então. Exato, para mim Deus é isso. Então, E agora a questão é se Deus é a verdade, o que é a verdade, qual é a verdade, como obtemos a verdade. Então, se a gente entrar nesse paradigma, a gente acaba descobrindo que na verdade estamos em busca da verdade. Ok, verdade. Verdade, cara. Mas é o Entende? seguinte, a minha motivação agora, vou contar, tipo, por que a motivação pra ser ateu tal, ou por que achar que não existe Deus. Aham. Porque, tipo assim, um Deus, pra você Deus nos criou, tipo, ele criou a gente, criou a Terra, criou o universo, se importa com a gente? Você, Não, então sabe vou por quê? tentar explicar esse Sabe por quê? paradigma Não, usando a por quê? vertente da A verdade. porra do universo... Não, é explicando... Não, deixa eu terminar, porra. Tá, desculpa. A porra do universo tem 93 bilhões de anos-luz de distância. Tipo assim, se fosse a velocidade da luz, que percorre a Terra em 8 segundos, ou outra volta na Terra em 1 segundo, que é 300 mil km por segundo, se você viaja nas asas dela, demora 93 bilhões de anos pra você atravessar o universo. Pra que um Deus ia criar tudo isso e se importar com a gente, que é uma poeira? Agora eu te digo, Não pensa é que Deus, você... Deus não é Não, uma mas criadora. vamos lá, porque Eu Deus chamo ia se de- chama de importar? universo, chama A de questão universo. você está dizendo o seguinte, por que ele iria se importar? Mas essa é uma pergunta tola pra se fazer. Mas Deus, ninguém se importa, tá ligado? Se a Terra desaparecer, Não, ninguém no essa é universo uma vai notar. pergunta, isso não invalida, porque assim, a questão é, a questão Você é é, muito eu tenho a significante. mesma importância pra ele como qualquer outro ponto do universo tem. Então, por isso você não importa Então, isso é muita coisa. nada. Não, você não importa nada. porque o universo- Não, isso importa, porque você sabe que independente do lugar do universo onde você esteja, o universo se importa igual com você, como você se comportaria com qualquer pessoa. Então, logicamente, no universo, por lei, nada vale mais do que nada. Certo, então Somos todos é iguais. isso, se tem lugares que são atingidos por meteoros, aqui também pode ser atingido, né? Por que isso é se importar com a gente, William? Se importa com um pedaço do universo, foda-se. O pedaço do universo tem. Olha o tanto de pedaço do universo que tem. Se ele importa igual, ele não importa nada. Entendeu? Você não é mais importante que nenhum outro lugar. Se um lugar é atingido por um meteoro no planeta, você pode ser atingido na Terra e morrer. Exatamente. Por isso eu tô falando, não importa nada. Então, se o Deus ele existe, ele não se importa com o universo.
Entendeu? Ele é não uma se consequência. importa a esse ponto. Ok, mas ele não Essa que é a consciência. questão. É, Ele ok. não se importa a esse ponto. Então, Ele se importa até um determinado ponto, mas a Isso. partir daquele ponto ele não se importa mais. isso. Se ele não se importa, ele, Exato, ele não mas influencia até na sua que vida. ponto ele se importa com você? Então, e aí? Ele não influencia na sua vida. Ele influencia na sua vida até determinado ponto. Tipo assim, digamos assim, se eu tenho que me importar com todas as partes do universo de maneira equivalente, mas todos são certo? iguais. Existe algum momento em que alguma parte vai ir pra cima de outra parte e eu vou ter que tratar as duas iguais. Mas ele Entendeu? já trata todos E iguais. essa é a questão. Ele já Essa trata é a todos questão. iguais. Se ela trata todas iguais e eu me confronto contra você, como eu e você somos iguais, ele não pode defender ninguém. Tá bom. Então eles têm que colidir, por quê? Porque eu trato todo mundo igual. Então um Isso. meteoro pra Deus, pra existência, um meteoro pra Deus vale tanto quanto a sua vida. Exatamente, ok? Por isso Exato. você não A vale sua nada. vida não vale nada. Exatamente, por isso a Terra não vale nada, então Deus não se importa Porque com tudo você. vale igual. Exatamente, isso que eu Então quis dizer. tudo não vale nada. Se Deus existe, pelo menos ele não se importa com você. Não, né? você tá certo, é verdade. Entendeu? Sim, ele não se importa. Não se importa. Então, Não se importa se alguém vier contra você. isso, não se importa se você rezar ou não pra ele. Não se importa. Não se importa do seu pensamento positivo. O pensamento positivo Não. é uma tendência só. Na verdade, não é Deus- Deus que se importa com a gente que se importa com Deus, porque Deus é a verdade, nós queremos buscar a verdade, por quê? Porque a verdade traz eficiência. Isso, porque é eficiência. Então, a questão é Mas- que nós devemos correr atrás de Deus e não Deus vir atrás de É. nós. Então, não somos nós que devemos pedir a Deus, nós devemos buscar a Deus, não pedir a Ele. Certo, mas Deus Nós devemos, quando você tem um poço com água, você não deve pedir água, você deve ir até o poço buscar água, mas ele não se importa né? se você pegou água ou não. Não se importa. Mas ele é a água. Ok, esse chama de Você verdade, entendeu? chama de raciocínio. Ele é a água. Ele não se importa que eu vá lá buscar a água, mas ele é a água. E se eu bebo da água, Ok. eu sano a minha Aí você sede. chama de verdade. Ah, e eu chamo ele de Mas ela não se verdade. importa E com você. Deus é a A verdade. gente tá bom já. Aí, tá. Deus é verdade, Exato. mas ele não se importa com você, então tanto faz se você acredita nele ou não, beleza? Por isso. Mas a verdade é a questão, é uma verdade Mas qualquer. busca a verdade, A então. verdade busca ela existe. ciência. Você pode acreditar nela Se ou você não. acredita em verdade, Filha busca da ciência. puta. Busca ciência, se você acredita em verdade. Exatamente. E pode pausar. Aprende a Essa porra da informação verdade, deve- escuta a deve verdade. ter passado 5 minutos já. Já deve ter passado, mas Vamos aquela é a pausar. questão, porque tem muita gente que acha que assim, ela não gosta de ouvir a verdade. Pode ser também. Ela fica, quando você fala a verdade pra ela, se sente magoada, ela se sente triste, ela fala assim, você não deve falar desse assunto. Uhum. Então essa é para as pessoas que elas têm vergonha da verdade. Legal? Busquem a verdade, então. É isso aí. Valeu. Nós. Falou. Como é que faz aqui encerrar? Yes.